Nós estamos na reta final da nossa exposição de Efésios, que já dura, vamos fazer 6 meses, tá? A gente está pregando Efésios, legal, né? A gente fica, quando formos a Romanos, vão ficar uns 4 anos, assim, mais ou menos, né? Quem sabe, sim. Mas serão 6 bons meses, ok? Né, hoje nós vamos fazer o verso 1 ao 4, semana que vem do verso 5 ao 9, e na outra semana, se Deus assim permitir, nós encerramos. Então tem mais 3 ou talvez 4 semanas. Efésios capítulo 6, verso do 1 ao 4. Diz assim para nós: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós louvamos e agradecemos pelo privilégio e a oportunidade que temos de nos reunir como igreja, que temos ao participar do Teu santo povo e podemos ouvir a Tua santa palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações essa manhã. Restaura, Senhor, em nós um entendimento bíblico e coeso acerca da família, acerca do que é ser filho, acerca da paternidade, a maternidade. Traz, Senhor, conselhos ao nosso coração. Traz, Senhor, correção a nós. Ajuda-nos, Senhor, a entender o privilégio, mas também a responsabilidade que é sermos parte de uma família, sermos filhos e também sermos pais. Faz isso, Senhor, em nós, para a bendita honra do Teu nome e para que, Senhor, que o Teu reino e a Tua glória seja exaltada em nosso meio. Esse é o nosso pedido e a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém e amém. Parece um texto simples, né? O apóstolo Paulo, no meio de uma carta teológica tão profunda, faz orientações acerca da vida comum e diária de pais e filhos. Eu queria olhar um pouquinho o contexto da realidade do primeiro século, porque às vezes quando nós rapidamente lemos um texto como esse, podemos cair no erro de fazer uma leitura equivocada, apenas cultural e temporal, e perder de vista tantas coisas que estão internas nas escrituras e nesse texto. O sistema greco-romano de famílias, que era o paters famílias, ou outros nomes que davam, esse sistema que era vigente nessa época, era um modelo em que os pais tinham domínio absoluto sobre os filhos. Tinham direitos sobre os filhos. Direitos de castigá-los conforme eles bem desejassem, levados muitas vezes pela sua ira depravada. Os pais tinham direito de vender os seus filhos como escravos, caso os seus filhos dessem muitas despesas, não fossem condizentes com aquilo que o pai esperasse, por exemplo, dos filhos. Os pais, em grande medida, tinham direito sobre os filhos quase sobre a vida toda deles. Tinham direito de escolher com quem eles se casariam ou com quem não se casariam. E em algumas circunstâncias tinham direito até sobre a vida do filho, de levá-los, por exemplo, à morte diante de determinadas circunstâncias. A gente vê isso tanto no Império Romano, mas também dentro do judaísmo. O judaísmo tinha leis bem claras e específicas, por exemplo, de que se um filho
desonrasse os seus pais, ele deveria ser apedrejado publicamente. Aliás, quando você lê o contexto da parábola do filho pródigo, um dos momentos em que o pai corre e abraça o filho rapidamente, é porque aquele filho, com certeza, era uma figura de uma desonra. E que talvez, se os habitantes daquela cidade, se os anciãos e se outras pessoas encontrassem o filho pródigo antes do pai o encontrar, dependendo da circunstância, ele poderia ser apedrejado dentro daquela cidade. Óbvio que ali é uma parábola. Jesus está fazendo um conto sobre isso, mas traz consigo a sua verdade. Dentro do Império Romano, filhos que nasciam, infelizmente, com algum tipo de deficiência física ou motora, na grande maioria das vezes eram descartados pelos pais. Eles dificilmente chegariam à vida adulta diante disso. A própria questão das mulheres, havia um preconceito em alguns momentos quando nascia, por exemplo, uma criança do sexo feminino. Existem cartas encontradas no primeiro século de soldados romanos que indicavam às suas esposas, porque obviamente eles só sabiam no nascimento se seria um homem ou uma mulher, e se fosse uma mulher, as mulheres eram orientadas por vezes a descartar o bebê num desterro, ou seja, num lixão sanitário. A característica da vida familiar do primeiro século não era talvez aquilo que a gente pinte como algo que pensamos. O apóstolo Paulo está sendo contracultural ao chamar os pais, por exemplo, a não irritar os filhos e a ter um cuidado diferente para com os filhos. Na grande maioria dos casos, as crianças eram deixadas em algumas circunstâncias à sua própria sorte diante disso. Eram deixadas em ambientes severos, por vezes promíscuos, e a Bíblia está trazendo uma orientação diferente. Mas eu quero começar um pouco olhando o nosso cenário atual. Se nós tínhamos um cenário lá atrás, que era um cenário muito ruim, em que filhos eram abandonados, em que pais, por vezes, não utilizavam a sua autoridade de forma devida, cuidadosa, amorosa e prudente com os filhos. Em contrapartida, por vezes na nossa sociedade moderna e atual, temos também equívocos diante disso. Muitas pessoas, possivelmente, se forem perguntadas, por que você gostaria de ter filhos, dificilmente saberiam responder biblicamente ou de forma coesa essa realidade. Muitos que são pais e mães, talvez também não saberiam responder se alguém lhes perguntasse: olha, o que é ser um pai à luz das Escrituras? Ou o que é ser uma mãe à luz das Escrituras? Por que o Senhor, na sua soberania e suficiência, estabeleceu que nós tivéssemos filhos, representássemos, por exemplo, Ele? A verdade é que há na nossa realidade atual um desprezo, muitas vezes, pela paternidade e a maternidade. Coloca-se sobre o homem, sobre a mulher, coisas equivocadas acerca do que é ser pai e do que é ser mãe. Muitas vezes a sociedade supostamente moderna trata a ideia da paternidade ou a maternidade como algo ruim, como algo pesaroso, como um sofrimento, como um fardo, como algo de forma prerrogativa dentro do que a sociedade diz, algo que levaria-nos a perder o nosso tempo diante disso. Mas a pergunta é assim que a Bíblia vê esse assunto? A Bíblia trata, por exemplo, esse assunto? Muitos, levados por uma
por um pensamento e uma cultura moderna, tem se afastado do verdadeiro entendimento bíblico acerca, por exemplo, do que é ser filho e do que é ser pai. Ser pai, ser mãe, é um privilégio. Sabe, às vezes nós nos esquecemos de tantas e tantas pessoas que tentam ter filhos e não conseguem. Dentro da nossa própria comunidade, pessoas às vezes tentam por anos e não conseguem ter filhos. Pessoas desejam, almejam, buscam o Senhor e não conseguem. Por outro lado, existem pessoas que abandonam essa responsabilidade e não percebem que ser pai, ser mãe e ser filho é parte da missão de Deus. É parte de um Deus que escolheu fazer as coisas de determinada forma. E nós deveríamos fazer algumas perguntas. Eu queria olhar primeiramente em relação aos filhos. O que é um filho? Um amontoado de fraldas? O que é um filho? Sabe, o filho, na primeira essência da sua natureza, é um descendente. É alguém que de forma milagrosa, porque todo nascimento é proveniente do Senhor através de um milagre, Deus proveu e providenciou que ele existisse naquela família de origem. O filho não escolheu onde estar. Talvez alguns gostariam de ter escolhido, não é verdade? Mas não foi a vossa escolha. Nós fomos sujeitos à escolha do Senhor. E o próprio Deus soberano, eterno, justo, santo, ele providenciou que nós nascêssemos em um lar específico, com uma família específica, com pais específicos, gostando nós ou não, sendo uma família funcional ou não, tendo bons cuidados ou não. Cada um de nós tem uma história diferente, não é verdade? Eu poderia aqui passar um tempo contando a minha história, mas fato é que deter-se apenas as especificações da história, ou seja, esses detalhes, se prender única e exclusivamente à tua história, diminui um pouco o que é ser filho. Meu irmão, cada um tem uma história. Cada um tem um pai diferente. Cada um tem uma mãe diferente. Cada um tem uma circunstância diferente. Por que eu estou fazendo isso? Porque muitas vezes, ser filho, na característica, no caráter pensante de algumas pessoas, está resumido única e exclusivamente à sua história, à sua experiência. Você resume o que é ser filho a partir da sua experiência. E com todo amor e carinho, a sua experiência não é o padrão bíblico. A sua experiência não é o que determinou o Senhor. E eu não estou dizendo que ela é ruim, ou ela é boa, ou ela é santa, ou ela é injusta. Mas determinar o que é ser filho a partir única e exclusivamente da sua experiência é limitado. É pequeno. Porque o que é a nossa experiência diante da sabedoria do grande Deus? Não é verdade? Muitas pessoas, por exemplo, indo aqui um pouquinho para frente na questão dos pais, mas eu já volto, não têm desejos de terem filhos por causa da experiência que tiveram. Por causa do retrato em que viveram dentro de uma família, dentro de uma realidade que pode ter sido ruim. Sabe, pode ter sido pesarosa, pode ter sido triste, pode não ter sido legal, mas a tua experiência passada nem sempre determina a tua experiência futura. Nem sempre o que você viveu ou o que aconteceu vai ser um resultado especificamente igual ao que pode acontecer no futuro. Se nós determinarmos o que é ser filho a partir única e exclusivamente da nossa experiência e não da providência de Deus,
do desígnio de Deus e do desejo de Deus para os filhos, talvez haja um entendimento ruim de nós. Ser filho é um privilégio. Irmão, você não teria existência se não tivesse um pai e uma mãe. Alguém que talvez mesmo diante das suas dificuldades, cuidou de você, amamentou você, trabalhou por você, vestiu você, fez coisas por você. O Senhor, em sua soberania, prescreveu que homens falhos, mulheres falhas, cuidassem de pequenos bebês, de criaturas frágeis, delicadas. Eu lembro quando eu tive meu primeiro filho, eu estava na maternidade junto com a minha esposa, e nós recebemos a alta para ir embora. Eu não queria ir embora. Eu acho que aqui é melhor para cuidar dele. Tem um monte de médico, enfermeiro, tem gente que dá banho, né? Tem gente que ajuda a minha esposa a amamentar, tem gente que me ajuda a trocar fralda. Aqui seria um ambiente propício para a gente ficar para o resto da vida, né? Não dá para eu deixar ele aqui buscar com uns 10 anos, já, né, crescido, resolvido? Obviamente que não. O quanto que esse exercício me fez enxergar a vida, por exemplo, de uma outra forma. Deus permitiu que por um instante, eu, um humano cheio de problemas, tivesse em minhas mãos uma pequena criança. Sabe, que se eu perdesse o controle, talvez por um dia, 2 dias, ela perderia a vida. E a gente sabe que, infelizmente, quando pais não se atentam a coisas básicas, uma criança perde a vida facilmente. Qual a função dos filhos dentro desse propósito de Deus? Os filhos são herança do Senhor. O propósito dos filhos dentro da vida comum e diária é, de alguma forma, demonstrar através da obediência e da honra aos pais que há um Deus, que há um Senhor. Interessante que o apóstolo Paulo chama os filhos a obedecer aos seus pais. E depois ele vai citar o mandamento, o 5º mandamento, sobre a questão da honra. A obediência, ela é uma palavra até mesmo forte dentro do texto grego. O fato de obedecer tem por pressuposto, o verbo obedecer no grego vem de uma palavra que é um complemento da palavra ouvir. A obediência, ela é proveniente de ouvir. Se você não ouve, dificilmente você vai obedecer. A obediência pressupõe ouvir, entender e obedecer. E Paulo chama os filhos a obedecer aos seus pais. Quando nós lemos as escrituras, nós precisamos entender que Deus, na sua soberana vontade, ele determina elementos de autoridade para a boa vivência da sociedade. Existem as autoridades governamentais, onde o texto bíblico, por exemplo, de Romanos 13 nos diz sobre isso, que toda autoridade, né, governamental procede de Deus. Existem as autoridades eclesiásticas, onde o texto bíblico nos diz que nós devemos nos sujeitar e obedecer aos nossos mestres. Existem as autoridades dentro do ambiente de trabalho. Deus estabeleceu um meio por onde nós recebemos recurso e nós temos pessoas sobre nós, num ambiente de trabalho que são uma autoridade sobre nós e que nós deveríamos também aprender a obedecê-los, a sujeitá-los. Nós vamos falar sobre isso na semana que vem. Mas Deus também estabeleceu uma autoridade familiar, aonde os filhos são chamados a obedecer os pais no Senhor. Por que no Senhor? Porque a obediência dos filhos é uma prática da sua vida piedosa.
Se você ainda é filho, e muitos talvez são, acredito, né, ainda, mas se vive junto com os seus pais nesse sentido, está dentro da casa, dependente dos seus pais, a obediência aos seus pais é parte da sua obediência a Deus. Desobedecer os seus pais, em primeira instância, é um ato de desobedecer a Deus. Por quê? Porque toda a autoridade é delegada por quem? Por Deus, pelo Senhor. E abster-se e não sujeitar-se, e de forma deliberada ser desrespeitoso e não obedecer àquele que o Senhor colocou sobre a autoridade sobre você, leva consigo o pecado de não honrar a autoridade de quem? De Deus. Portanto, não é uma opção. O filho não deve obedecer o pai quando ele tem vontade, ou quando ele acha que é bom, ou quando ele acha que o pai é justo. Meu irmão, o meu filho de 4 anos fala para mim e para Ana, isso é injusto. Não sei onde ele aprendeu essa palavra. É os vídeos endemoniados por aí, talvez. Da onde ele tirou esse senso do que é justo, o que é injusto diante disso? Ele nem sabe direito o que é justo. Às vezes eu deveria falar para ele o que é justo. Mas na mente dele, pecaminosa, o senso de justiça está atrelado ao que faz bem a ele. Está atrelado ao que dá prazer a ele, ao que dá satisfação a ele. Por quê? Porque a mente pecadora coloca o homem acima de Deus. E não pense que o teu filho, tão fofinho, vai escapar desse pecado. De maneira nenhuma. Aliás, se você olhar com muito cuidado e cautela, talvez esse seja o primeiro pecado que um bebê e uma criança começa a externalizar. Ninguém precisa ensinar ele a dizer, é meu. Mas ele se agarra, ele bate nos outros, ele empurra, ele toma, ele quer para si. Por quê? Porque o Adão está tentando reviver naquele ser tão bonitinho. Adão está botando as asinhas para fora. Está dizendo, é meu. E essa é uma característica comum de filhos, porque eles também pecaram. Eles nascem sujeitos à depravação completa e total que o pecado realizou na vida de todos os seres humanos. Portanto, a obediência aos pais é um meio pelo qual o Senhor vai tratar a debilidade e o pecado natural daquele ser humano. O pai é uma figura representativa. Representa quem? O próprio Deus. Mas a gente vai dizer, mas Senhor, tu não conhece, pastor, você não conhece meu pai. Eu sei, tu também não conhece o meu. O meu pai, em muitas medidas, não era nada igual ao Senhor. Mas não é sobre a característica de ser igual ao Senhor ou não. É sobre a autoridade que ele recebeu do Senhor, gostando eu ou não. O Senhor o determinou, o Senhor o colocou naquela autoridade. Portanto, o filho deve intencionalmente e de forma amorosa, prudente, obedecer aos pais. O filho deveria encontrar prazer nisso. Às vezes, em algumas conversas que eu tenho com os meus filhos, em alguns diálogos, eu tento explicar a ele que ele deveria encontrar prazer. Porque a maior luta dele, no coração dele, não necessariamente é comigo. Não necessariamente é com a minha ordem, com os meus desígnios, com o que eu estou falando para ele. A luta dele é interna com o coração dele. O coração dele, pecaminoso, quer lutar contra a obediência.
vai espernear, vai colocar para fora um desejo intrínseco no seu ser de não querer obedecer. Portanto, a minha luta com ele não é para que ele tenha que obedecer a qualquer custo, porque senão ele vai ser disciplinado, corrigido, ou ele vai perder as coisas. Não, não. É para ele reencontrar o prazer nisso. Filhos, vocês deveriam obedecer aos seus pais por prazer no Senhor, por satisfação. Eu sei que isso é muito difícil, mas esse é o princípio. Porque obedecer ao Senhor deveria ser prazeroso, satisfatório. Mas o pecado inverteu essa realidade. Portanto, os filhos deveriam, no Senhor, reverter essa realidade. Como eu poderia, de tal forma, honrar o meu Deus junto aos meus pais? Obedecendo aos meus pais, tendo prazer em fazer isso, fazendo isso de forma intencional, com o desejo de demonstrar, através da minha forma piedosa de ser, de que Deus é bom. Por isso que a característica da obediência não está necessariamente no pai, mas está na autoridade em que o pai recebeu. Portanto, você, filho, e aqui algumas instruções. Isso não é apenas para um filho crente, ok? Isso também não é apenas para alguém que tem um pai crente. Porque a autoridade pressupõe a criação. Ela é restaurada na redenção. Mas ela antecipa isso. Ela é estabelecida porque é justo. É natural. Aliás, a obediência, a honra aos pais, não é apenas uma virtude do cristianismo. A gente encontra isso em todas as outras religiões. Aliás, em outras religiões, por vezes essa virtude é ainda mais exercida. Com respeito, com reverência, com os mais velhos, com idosos, com as pessoas mais experientes do que nós. A nossa geração moderna troca o velho pelo novo, substituindo como se sempre o que é mais novo é melhor. A pergunta é: será? Uma das características dos filhos é, na medida que eles vão crescendo, que eles vão conhecendo um pouco da vida, eles se sentem superior aos mais velhos. Eles aprendem a mexer um pouco mais na informática, aprendem um pouco mais de tecnologia, aprendem um pouco mais de algumas circunstâncias. E qual é a realidade dele? Ele acha que ele sabe mais. Ele acha que conhece mais. E ele traz consigo uma característica pagã da nossa sociedade moderna ou pós-moderna, que acha que essa realidade é verdadeira e que abandona a experiência e a maturidade em prol do quê? Em prol dos meus desejos, das minhas vontades. Meus irmãos, como eu hoje, com meus 40 anos, me arrependo talvez de não ter estado muito mais próximo dos meus pais, dos meus avós, enquanto estavam vivos, e ouvir eles da experiência da vida deles. E sentar com eles e pedir para que eles contem as histórias, a vida, a realidade deles. Eu tive um pouco mais disso com o meu sogro, que quando eu me converti, meu sogro era, quando eu casei, eu já era convertido, então eu tive um tempo com o meu sogro. E quantas vezes tempo de mesa eu tive com ele, de ouvir, de escutar histórias que talvez muita gente não gostava mais de ouvir. Porque pareciam para muitos histórias do passado. Mas o passado, muitas vezes, replica-se na nossa vida hoje. Um filho deveria honrar os seus pais, ouvindo, escutando, dando a ele crédito pelo tempo, dando a ele crédito
porque o Senhor o colocou aquele homem especificamente como pai dele, homem ou mulher, obviamente. E nós deveríamos entender que essa honra ao pai e à mãe, ela só deveria ser limitada se o pai ou a mãe desse alguma ordem injusta, que fossem contrárias às ordens do Senhor. Por quê? Porque aqui é uma hierarquia de autoridade. Deus é a autoridade suprema sobre os pais são a autoridade sobre os filhos. Se o pai dá uma ordem injusta que leva o filho a ir contra a autoridade suprema de Deus, o filho não seria obrigado a obedecer àquela autoridade. Por exemplo, um pai que deliberadamente impede um filho de prestar culto, de adorar o Senhor, de viver talvez uma comunidade de fé e de ter um ambiente onde que ele possa confessar a sua fé e viver em comunidade, o filho teria liberdade nesse quesito de não obedecer o pai diante disso. Porém, todavia, e aqui a gente deve fazer, ter um juízo de valor muito claro, deveria se conversar com o pai do porquê. Talvez o pai tenha até razão, dependendo do lugar onde o filho queira congregar. Diante disso, nós devemos compreender que essa honra, obedecer aos pais, não é apenas algo sugestivo, é um mandamento. E é um mandamento com promessa. Isso é belo quando o apóstolo Paulo fala. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Paulo está citando aqui Deuteronômio 5,16 e, obviamente, também Êxodo 20:12, onde nós temos lá a descrição do decálogo dos 10 mandamentos e há o 5º mandamento: honra o teu pai e tua mãe, para que você tenha longa vida sobre... Aí, o mandamento está falando sobre onde o povo está indo. O povo está indo para Canaã. Mas Paulo amplia isso. Paulo recorre ao mandamento de Êxodo e Deuteronômio, que são as duas citações, e ele retira, por exemplo, a questão de Canaã. Por quê? Porque Paulo está aplicando esse mandamento também à vida do Novo Testamento. Mas que agora, essa longa vida sobre a terra, não é sobre Canaã, mas é uma promessa vívida sobre todos os filhos, para todos os lugares, em todo o tempo, em toda a esfera, em qualquer outro lugar. É interessante que talvez algumas pessoas pensem que ter essa longa vida sobre a terra é que um filho possa ter longevidade por obedecer aos pais. Não necessariamente. Talvez o filho possa não ter essa longevidade. Mas fato é que, meus irmãos, uma pessoa que vive de forma deliberada, imprudente, não honrando, não obedecendo aos seus pais, vivendo uma intriga contínua de brigas, difamações e mentira, certamente essa pessoa colherá frutos na sua vida. Certamente ela colherá problemas. E, aliás, grande parte do nosso problema social em sujeitar-se às autoridades e honrar as pessoas provém do que nós vivemos em casa. O que nós vivemos em casa é um reflexo do que nós vivemos na sociedade. A falta de compromisso, de amor, de respeito, de reverência com os nossos pais, mães, avós, no trato diário, é um reflexo da nossa sociedade. O que é a nossa sociedade? É um exemplo macro do que acontece no micro. E se nós, por vezes, colocássemos em ordem esta realidade, ou seja, esta promessa de que tudo te corra bem, que tenha vida longa, ou seja, promessas de prosperidade, não apenas financeira, mas de boa vida, de uma boa existência social, talvez mudaria a realidade ao nosso redor. Pessoas que vivem de forma deliberada, elas trazem um colapso social recorrente diante disso. E eu sei que talvez você esteja se segurando na cadeira
falando, pastor, mas você não conhece meu pai. Eu sei, eu não conheço ele. Mas você deveria amar de tal forma o Senhor, ao ponto de constranger em amor seu pai e sua mãe. Mesmo que em alguns momentos você olhe para a circunstância e fala, cara, não tem nada a ver. Não seria a melhor decisão. E você, obviamente, tem direito de falar, de perguntar. Quando a gente está lendo esse texto, a gente tem que ter uma certa circunstância que nos vale a pena entender. O apóstolo Paulo, na minha concepção, com certeza, ele está falando de filhos menores aqui. De pessoas, talvez até seus 15, 16, 17 anos, que vivem extremamente dependentes dos pais nesse sentido. Na medida que os filhos crescem, eles vão recebendo uma independência. E isso, em certa medida, é natural. E os pais que não entendem essa independência dos filhos e querem tornar os filhos quase como escravos e subjugar os filhos de forma indevida, não dando espaço a eles para que eles tomem decisão, para que eles cresçam e para que eles amadureçam, os pais também vão ter consequências sobre isso. Mas, de forma específica, em especial para alguém que está dependente, que vive na casa, que é sujeito ao pai, ele não deveria de forma deliberada ir contrário, a não ser que aquilo fosse contrário às leis do Senhor. E essas promessas são parte válidas. Nós não deveríamos perder de vista as recompensas bíblicas. Sabe, acho que aqui é um cuidado para nós. É óbvio e fato que a teologia da prosperidade é muito ruim dentro do nosso meio. Prometendo coisas sem sentido, trocando por barganhas, fazendo campanhas para que as pessoas possam supostamente ter benefícios diante de Deus, quase como se Deus fosse um ursinho de pelúcia ou um gênio da lâmpada, que você faz determinadas coisas e então o Senhor vai te dar. A teologia da prosperidade é terrível diante disso. No entanto, a Bíblia promete coisas que são recompensas à obediência. E esse é um cuidado que a gente deve ter. Por exemplo, a Bíblia fala nesse texto claramente de que há recompensas para honrar o pai e mãe. Então nós não deveríamos, ao todo, pegar a questão da teologia da prosperidade e falar, então eu não preciso fazer nada, eu não posso pensar em recompensas. Eu não posso pensar em resultados ou em consequências. Não, não é isso. Nós devemos entender que ninguém é salvo por meio de obras, ok? Você não vai ser justificado diante de Deus por meio disso ou daquilo. Mas há consequências, sim, pelo aquilo que nós plantamos, nós colhemos nessa terra. Em relação aos pais e à vida familiar, tem muitas consequências diante disso. Qual que é o grande problema da nossa, por vezes, da sociedade? O grande problema são problemas familiares. Com todo amor falo isso, mas a cada 10 pessoas que eu atendo no gabinete pastoral sobre problemas, 6 problemas, 7 problemas são problemas familiares. Filhos com pais, esposos com esposa, amigo com outro, ou parentes próximos. Os problemas familiares são um grande colapso dentro da sociedade. Nós deveríamos dar mais valor às promessas. Não só pelas promessas, mas pelo aquele que promete. Pelo aquele que promete. Não só vendo ou esperando o benefício, mas confiando naquele que disse. Senhor, não é querer manipular o Senhor. Senhor, eu vou fazer isso porque eu quero que mês que vem meu pai me dê um grande presente. Ou que meu pai faça vários elogios, ou minha mãe faça... Não é sobre isso. Senhor, eu vou fazer isso porque eu confio no que o Senhor é bom. Que a sua palavra é justa, é verdadeira, é santa, é coesa, e eu desejo ouvi-la. Caminhando à frente, passando pela essa parte dos filhos, nós vamos à questão dos pais. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor.
O apóstolo Paulo exorta os pais a exercer a sua autoridade, mas também a contê-la. Qual que era o problema do primeiro século? Não havia restrições aos pais, na sua grande medida. Os pais, de forma demasiada, tinham o direito sobre a vida e a morte dos filhos e exerciam isso de forma equivocada. Por quê? Porque assim como o ser filho, se esqueceram do que é ser pai. Pai é um sublime privilégio, mas é uma grande responsabilidade. Pai é uma vocação. Mãe. Quando eu estou falando pai aqui, ok, eu quero que vocês entendam o pacote, né? Pai e mãe. Ser pai, ser mãe, é um privilégio dado por Deus. Deus intencionalmente vocacionou de forma divina algumas pessoas a poderem, durante um período da sua vida, representarem o Senhor nesta vocação de cuidado, educação, ensino, correção, admoestação, na justiça. Há uma responsabilidade diante disso. E por vezes, as pessoas perdem de vista essa responsabilidade. Isso é muito comum na nossa sociedade. Pais ausentes, filhos criados, na maioria das vezes, hoje em dia, pelo tablet e pelo celular. Uma geração extremamente cheia de comunicação, onde os pais perderam a comunicação com os filhos. Aliás, quando nós lemos o texto bíblico, por exemplo, um dos cenários trágicos é o cenário de Davi e seu filho, Absalão, onde a falta de conversa e diálogo com o seu filho levou o seu filho a uma tragédia familiar, onde um pai que poderia comunicar-se com o filho, relacionar-se com ele, abriu mão disso. Os pais têm, em primeira instância, esse ato de exercer uma comunicação clara com os filhos. Comunicar-se, falar com os filhos. Quantos filhos, por exemplo, têm dificuldade de falar com os pais? Quantos pais construíram com os filhos um muro de inimizade, aonde dificilmente o filho confessaria, abriria o coração ou procuraria o pai ou a mãe diante de determinada circunstância? Isso não deveria ser o caminho certo. Os pais deveriam, de forma amigável, de forma cuidadosa, construir uma relação de comunicação com os filhos, que eles deveriam, em primeira instância, buscar os pais. Mas, na maioria das vezes, os filhos têm medo de falar as coisas para os pais. Porque a relação que se construiu não é uma relação de paternidade. É uma relação de dono, de empregado e empregador, de escravo, de uma subserviência cega, aonde o pai, por vezes, exagerou daquilo que ele deveria fazer. E se seu filho lhe obedece em tudo, mas sem prazer e sem alegria, a pergunta é: será que essa obediência é agradável a você? É a nossa mesma relação com Deus. Nós obedecemos a Deus por quê? Porque Ele é um Deus tirano, e se eu não obedecer, Deus vai descer raios sobre mim? Não, Deus não quer ser obedecido assim. Deus não deseja que os seus filhos o obedeçam apenas porque Ele é um Deus que é vaidoso e quer que todo mundo faça o que Ele bem deseja. Não. É porque Deus sabe que é bom. É porque Deus é amoroso. É porque Deus sabe que os seus filhos viverão uma vida prudente e sensata se obedecerem. E Deus não quer só sacrifícios. Deus quer um coração. Os pais, da mesma forma.
Portanto, pais, se você constrói uma relação com os seus filhos, em que eles devem lhe obedecer única e exclusivamente por punição, por maltrato, porque eles têm medo, porque eles não querem nem saber o que você vai fazer depois daquilo, você não está construindo uma relação de comunicação efetiva com os seus filhos. Quando ele crescer, ele tiver a primeira oportunidade de ele estar longe de você, ou procurar outras pessoas, ele vai fazer. Porque houve a morte do diálogo. Não houve sensatez. Houve a morte da paternidade. Porque uma das características da paternidade tem a ver com a comunicação. Ensine os seus filhos. Falar com os filhos. Relacionar-se com os filhos. O apóstolo Paulo está chamando os seus pais em algumas dessas características para nós. E nós devemos perceber que um cuidado que a gente deve ter. A personalidade de uma criança é frágil. É diferente de um adulto. Uma criança, ela está sendo forjada. Ela está sendo formada. Ela é instável, ela é insegura, ela é incerta. E deixa eu falar algo para nós todos aqui. É natural da criança, por vezes isso. É natural. Ela não tem maturidade, às vezes, para tomar ou fazer determinado tipo de circunstância ou não. Nós devemos cuidar com essa personalidade frágil, porque um pai e uma mãe podem, de forma abusiva, lançar situações sobre o seu filho, ao ponto que a personalidade, o caráter até por vezes daquela criança, possa ser maculado. De que forma? Tratando apenas com ironia. Sabe, tratando a criança com ridicularização. Tratando a criança com ausência de segurança nas decisões, do que é certo, do que é errado. O apóstolo Paulo chama os pais a não irritar os seus filhos. De que forma os pais podem, por vezes, irritar os filhos? Algumas delas, clássicas. Uma casa onde só tem gritaria. Uma casa onde a forma de comunicação é aos berros, é batendo nas portas, é um terror diante disso. Essa casa aonde um dia pode uma coisa, no outro dia não pode, balanças desonestas, leis injustas. O pai pesa com o filho de forma muito severa, mas o filho vê que o pai faz a mesma coisa, disfarçado, quando ninguém está vendo, ou você acha que o filho não percebe? O pai fala para o filho não mentir, briga de forma demasiada com ele, mas vê o pai, o filho vê o pai contando uma mentirinha para a mãe, no trabalho, no WhatsApp, em tais coisas diante disso. Meus irmãos, isso não é uma educação coesa. Isso naturalmente vai levar os filhos a atos errados. Um desejo equivocado por perfeccionismo. Infelizmente, muitos pais frustrados querem que os seus filhos façam o que eles nunca conseguiram fazer. E aí então ele olha para o filho e ele quer que o filho seja uma cópia do que ele nunca foi. Ele não conseguiu realizar aquilo, ele não conseguiu fazer tais coisas, mas então agora ele coloca sobre os filhos o sonho não realizado. Nossos filhos talvez vão realizar sonhos que a gente nunca pensou. E está tudo bem diante disso. Nós precisamos aprender a lidar com essas coisas. Pais que por vezes querem derramar uma autoridade apenas para quê? Apenas para desfilar a sua soberba. Cara, isso é prejudicial demais. Se o seu filho não enxerga em você uma autoridade justa em temor ao Senhor, ele vai crescer com um senso de autoridade deturpado.
se ele não percebe em você que o teu desejo por impor a sua autoridade é por causa da justiça, por causa da decência, por causa de Deus, por causa de circunstâncias honestas, saiba disso. Em um momento específico, o filho vai se afastar de submeter-se a autoridades. Porque ele encontrou dentro de casa alguém que não era um exemplo diante disso. Cuidado com o vitimismo. E aqui eu quero fazer várias aplicações. Estou fazendo aplicações do que não irritar seus filhos. Às vezes o pai, com aquelas frases para o filho, né? Você mata sua mãe desse jeito. Você transforma a minha vida no inferno. Né? Desse jeito sua mãe morre do coração. Coitado do filho. Quer virar um cardiologista quando crescer. Né? Mas essas frases, eu estou doente por causa de você, eu não consigo ter alegria por causa de você, a minha vida é um terror por causa de você. Meus irmãos, será que isso é um meio de educar os filhos? Sabe o que você vai promover no coração dos seus filhos diante disso? Qual é a circunstância que ele vai interpretar você? Os pais ausentes, pais que estão sempre cansados, pais que nunca têm um tempo para ouvir os filhos, a história deles, os contos deles, as brincadeiras deles, o que eles fizeram. Muitas vezes esses filhos vão depois para o mercado de trabalho, para outros lugares frustrados por causa disso. Aliás, trabalhei muito tempo gerenciando, selecionando pessoas. E uma das coisas eu percebi, não era totalitário, mas onde você encontrar pessoas muito bem educadas, honestas, honrosas, trabalhadoras, diligentes, cara, tenha convicção disso. Os pais fizeram um trabalho. Os pais fizeram um trabalho. E às vezes é difícil de encontrar pessoas assim no mercado de trabalho. Porque às vezes faltou em casa exercer de forma coesa uma vida com isso. E isso reflete em toda a sociedade. Nós temos a comparação entre os filhos, exemplo bíblico. Nós temos o caso de os dois irmãos, Esaú e Jacó. A mãe gostava de um, o pai gostava de outro. Houve uma intriga familiar por causa dessa comparação um com o outro. Houve uma briga familiar ali dentro, diante disso. Nós devemos ter cuidado com isso. Filhos são totalmente diferentes uns dos outros. E esperar que um filho seja igual ao outro, ou ficar comparando ele o tempo todo com o outro, com certeza vai levar o seu filho a uma irritação. O que causa uma irritação num filho? Qual o resultado dessas irritações que podem ser consequências na vida do filho? Muitas vezes, essa irritação não vai transparecer naquele momento. Mas, no decorrer da vida dele, começa a ser revelado. E aí, ele vai ter que ir fazer tratamentos, vai ter que buscar profissionais, vai ter que revisitar o seu passado para entender o que aconteceu, porque a irritação nem sempre aparece na criança. Nem sempre é visível na criança. Mas a longo prazo se torna visível. Quando, talvez, em alguma circunstância, aquela pessoa, na sua adolescência, na sua idade adulta, tem dificuldade de relação, de comunicação, tem medo, tem traumas, tem inseguranças diante disso. Grande medida disso é um reflexo de pais que irritaram seus filhos, e isso a longo prazo se tornou uma proporção muito ruim diante disso. Quero tratar 2 pontos aqui, caminhando para o final. Pais irritam os seus filhos quando a relação entre homem e mulher em casa é um desastre. Sabe, quando eles olham para a relação familiar e eles não vê respeito, eles não vê harmonia, eles
veem que os pais se odeiam e vivem uma vida totalmente terrível dentro de casa. Como que aquelas crianças crescem com aquela circunstância? Talvez muitos vão ter medo de ter uma família no futuro, porque olharam para aquela família disfuncional e trouxeram a experiência. E um dia, quando perguntarem para ela o que é família, ela vai lembrar daquilo lá. Pais irritam seus filhos quando um homem não zela pela sua esposa de forma correta, onde a esposa não respeita o marido de forma correta. Mas eu quero terminar a explicação com o próprio texto. Paulo faz um paralelo. Pais, não irritem seus filhos, antes o quê? Criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Nós somos chamados a educar os nossos filhos num padrão, às vezes diferente do nosso. Você não é o padrão. Você não é o padrão. Tome cuidado com a sua regra de medida. Qual é a regra de medida do texto? A regra de medida do texto é segundo a instrução do Senhor. E talvez esse seja uma das maiores falhas na paternidade e na maternidade. Nós queremos muito instruir os filhos nos nossos conselhos, nas nossas virtudes, nos nossos valores, naquilo que a gente acha bom e aí por diante. Mas lembramos do que o texto bíblico nos fala. Filhos são herança do Senhor. Nós devemos educar os filhos no temor do Senhor. Repetir as palavras que ouvimos do Senhor aos nossos filhos. Repetir, para que eles possam ouvir, aprender e obedecer. Muitos pais são negligentes com essa responsabilidade. Terceirizam a igreja, a salinha das crianças, a escola bíblica dominical ou a outras coisas. Você é responsável por educar os seus filhos no caminho do Senhor, e o Senhor vai lhe cobrar disso. O Senhor não vai chegar no último dia do juízo e cobrar por vezes o pastor dessa realidade. Ele vai cobrar do pai e da mãe. Se o pai e a mãe educaram o filho, que é de Deus primeiramente, nos caminhos do Senhor. O que nós fizemos com essas crianças, como nós cuidamos dela, como nós educamos, nutrimos. A tarefa dos pais, mais do que um programa de construir filhos bem-sucedidos, com diplomas, com várias línguas, é educar filhos para que eles possam conhecer o Senhor. Essa é a tarefa primordial dos pais. E muitas pessoas se perguntam, por que eu deveria ser pai? E essas respostas podem ser muito erradas. Eu quero ser pai porque é legal, porque é bacana, porque eu tenho desejos, porque eu estou me sentindo só dentro de casa. O contrário também é evidente. Por que você não tem desejo de ser pai ou mãe? Eu sei que talvez seja duro o que eu vou falar, mas muitas pessoas não querem ter filhos apenas por motivos egoístas. Porque, com todo amor, às vezes a mulher não quer ter o seu corpo transformado, o homem não quer perder a noite de sono, não quer gastar dos seus recursos, quer aproveitar a vida. São motivos egoístas. Já pensou se todos pensassem como você? Como seria? Por que nós somos chamados a ter filhos? Porque o Senhor assim determinou. Porque os filhos são uma bênção na terra. Porque o pacto da aliança de Deus vai ser reproduzido através de filhos crentes, de filhos no Senhor. Como nós queremos evangelizar o mundo, dizia Charles Spurgeon, se nós não queremos fazer filhos
Sabe, se a nossa realidade é uma realidade, por exemplo, como há anos atrás foi a realidade da Europa, em que os pais queriam viver uma boa vida, não queriam ter incomodações, pensavam apenas em si mesmo, e agora a Europa é uma região em que está se tornando mais velha. No último censo, no Brasil, demonstrou-se, por exemplo, que hoje o número de filhos diminuiu tanto que está em déficit. Chegará um tempo em que a nossa sociedade, se continuar na mesma batida, estará mais idosa e terá menos filhos. E na medida em que uma sociedade ela perde esse equilíbrio entre a natalidade infantil e a mortalidade, há um desequilíbrio natural social diante disso. E isso é um resultado a médio e longo prazo. Eu estou falando de forma científica, mas eu quero falar de forma bíblica. Quando nós perdemos de vista que os filhos são bênção do Senhor e é um meio pelo qual o Senhor nos deu para que nós abençoamos e enchamos a terra com a glória do Senhor, nós não manifestamos que o nosso desejo é a glória do Senhor manifesta sobre toda a terra. Os nossos motivos egoístas, por vezes, são contrários aos motivos de Deus. Com isso, eu não estou dizendo que você precisa sair daqui e fazer 15 filhos. Amém, povo de Deus? Não estou falando isso. Talvez você tenha que ter responsabilidade junto com sua esposa, seu esposo, para entender a sua real necessidade diante disso. Mas nós não podemos cair numa utopia de achar que filhos não são uma bênção. Filhos são uma bênção. Sabe, como é abençoado aquele que tem a sua aljava cheia, como flechas. Como é bom diante disso. E nós deveríamos ter um pouco mais de prudência nesse sentido. Porém, se não sabermos o que é ser pai, e se não sabermos o que é ser filho, é melhor segurar um pouco. Queria chamar a banda para vir aqui na frente. Nós vamos cantar uma música. Fica de pé no seu lugar, as crianças estão aí também. Nós vamos cantar uma música que fala um pouco sobre isso. E no final eu vou ministrar a ceia para nós encerrarmos. Feche teus olhos no seu lugar, vamos orar enquanto a banda vai se preparando. Ó Deus e Pai, nos faz filhos diligentes, responsáveis, que amam e honram ao Senhor através da obediência e da honra aos nossos pais. Ajuda-nos, Senhor, ajuda especificamente aqueles aqui presentes que ainda são filhos, que vivem junto aos seus pais, que eles lembrem que a obediência ao Pai é um meio pelo qual eles obedecem e honram ao Senhor. Gera, Senhor, nos filhos aqui presentes, alegria e prazer na obediência. Que eles possam, Senhor, aprender a ouvir os seus pais, a serem respeitosos, a serem amorosos, a demonstrarem que há um Deus e que o testemunho deles seja uma representação do quanto eles amam ao Senhor, através do amor, da honra e do respeito que eles têm para com os pais. Peço, Senhor, pelos pais aqui presentes. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a olhar a paternidade, a maternidade como uma bênção, como um privilégio, não como um fardo, não como um prejuízo, não como uma perca de tempo, mas como uma alegria que o Senhor proporciona a nós nessa terra. Gera, Senhor, esse senso de vocação nos nossos corações. Não permita, Senhor, que sejamos pais que irritam os seus filhos, que criam eles de forma indevida, machucando-os, gerando neles traumas, problemas. Não permita isso, Senhor. Que nós possamos educar crianças nos teus conselhos, na tua orientação, através da disciplina, da ordenança, da reverência,
Que os nossos filhos, Senhor, possam, nas relações conosco, possam temer ao Senhor e honrar o Senhor. Possam encontrar alegria no Senhor, através da nossa vida como pais. E nos lembra, Senhor, que essa é a nossa responsabilidade. No nome santo de Jesus. Amém e amém.